Salve espectadores do canal! O vídeo de hoje é mais uma daquelas dicas de livro com as quais vocês já estão acostumados. E o vídeo de hoje é sobre um daqueles livros que bota fogo no debate político. O livro de hoje foi escrito pelo jornalista e historiador Juremir Machado da Silva, durante uma pesquisa de 5 anos que ele fez em vários jornais brasileiros do fim do século XIX. O livro de hoje é Raízes do Conservadorismo Brasileiro, de Juremir Machado da Silva, lançado esse ano pela Civilização Brasileira. O autor usa como principal marco temporal de estudo para o livro dele a abolição da escravidão no Brasil e usa como principal fonte os jornais da época. Nesse livro, Juremir pega os relatos de jornalistas, fazendeiros, políticos e a partir das reações desses sujeitos durante esse contexto de abolição, antes e depois dela, o autor faz uma série de paralelos com o presente para defender uma tese. As estratégias de atores sociais da época são bem parecidas com parte do conservadorismo da sociedade brasileira desde aquela época até hoje. Para o autor, os políticos, fazendeiros, barões do café, jornalistas e afins tinham visões de mundo que foram se sustentando e se adaptando com o passar das décadas e resultaram nas mentalidades atuais do agronegócio, no cinismo político, na insensibilidade social das elites nacionais e o uso da chantagem e do medo para manter ou emplacar as suas políticas. Juremir Machado defende que a mesma retórica de que certos avanços sociais seriam desastrosos para a economia vem, no mínimo, desde a época em que se dizia que a abolição destruiria a economia brasileira. Mais do que isso, vários estereótipos racistas da época, presentes nessa imprensa que defendia a manutenção da escravidão, sobreviveram até hoje, e o autor faz questão de mostrar isso. Mostra também a atuação pró-abolição de alguns nomes que sobreviveram ao tempo, como José do Patrocínio, Joaquim Nabuco e Rui Barbosa. Por outro lado, também aponta a resistência de gente conhecida como o escritor José de Alencar, que era contra a abolição. Os fazendeiros que perderam o direito de ter escravos clamavam por indenização, vendo a si mesmos como lesados e não como devedores aos seres humanos que eles escravizaram. Logo após a abolição, os conservadores da época começaram a pedir o estabelecimento de leis contra a vagabundagem. E aí toda aquela gente que foi forçada a ajudar o país a construir sua riqueza, agora era chamada de preguiçosa e vagabunda. Gente de má índole tratada como inútil, como sub-raça, em detrimento dos imigrantes europeus que já estavam chegando há alguns anos. Uma narrativa baseada em pseudociência colocou negros como inferiores e estabeleceu alguns paradigmas do preconceito que existe ainda hoje. A partir das fontes da época, o autor defende também que a abolição, quando finalmente aconteceu, não foi nem uma concessão imperial, nem se deu apenas por pressão inglesa, ou um avanço natural do capitalismo, como alguns defendem. Esses dois últimos elementos tiveram alguma influência, mas foi a luta encampada tanto pelos negros, que foram os principais atores de sua liberdade jurídica, e dos apoiadores da abolição e os jornais abolicionistas, que fez com que a abolição realmente se concretizasse. A linguagem do livro é bem acessível, provocativa, e o autor não mede as palavras na hora de criticar quem merece ser criticado. É um texto bem fácil de ler, mas ele não faz questão nenhuma de ser polido, de parecer sutil. Ele bate tanto nos discursos da época quanto nos discursos de hoje, que bebem da mesma lógica que os discursos do passado tinham. Eu vou deixar aqui embaixo, como sempre, o link para compra desse livro. Se você já leu ele, comenta aqui embaixo e diz o que você achou. Não se esqueçam de se inscrever no canal, dar uma olhada na nossa página do Apoia-se e nossa loja, a Obriga Store. Os links para acessar tudo isso estão aqui na descrição do vídeo, clicando em mostrar mais, se você estiver assistindo no YouTube. Muito obrigado e até a próxima!